Olá, que Deus abençoe a todos de forma maravilhosa. Hoje nós estamos com a lição de número 10, o nosso pão diário que fala sobre a promessa da proteção divina. É um assunto onde nós iremos discorrer por toda a semana e tem os versículos que nos mostram com mais precisão essas verdades que o Senhor tem estabelecido na sua palavra. E como hoje é segunda, nós estamos com Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Essa leitura ela vai até o versículo de número 10, mas eu quero ler aqui os primeiros versículos para nós termos base daquilo que nós iremos falar. Diz assim, Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pão. Ele, porém, respondeu, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre um pináculo do templo e disse-lhes: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhes: Tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Então disse-lhes Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Olha só, eu fiz questão de ler os versículos todos para que nós venhamos compreender essa batalha aqui entre Jesus e Satanás. Tem muita gente que não gosta que fala o nome de Satanás, mas ele é o principal opositor. Ele investe noite e dia para tirar os filhos de Deus do foco, tentando, oferecendo coisas para que assim as pessoas sejam engodadas, envolvidas, elas sejam ludibriadas por ele, para que assim ele possam visgar estas pessoas. Observe claramente que Jesus, após ser batizado no Rio Jordão por João Batista, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo e a Bíblia diz para ser tentado. E aqui nós vamos observar claramente que Jesus, ele passou 40 dias e 40 noites em jejum, buscando a Deus, consagrando-se. E depois dos 40 dias e 40 noites, nós vamos observar claramente que o texto é específico. Jesus teve fome. É importante também lembrar que enquanto Jesus estava jejuando na presença de Deus, ele não teve fome. Porque a presença de Deus, ela é, nesse particular aqui, quando ele está na presença de Deus, é algo tão maravilhoso que nem fome ele sentiu. Após cessar os 40 dias, ele teve fome. O texto é bem claro. E os anjos vieram e o serviram. Mas você vai observar que quando Jesus estava em jejum, em consagração, veio esse desafio.
Satanás tentando subornar Jesus, tentando Jesus em cima de uma necessidade. Qual era a necessidade de quem estava jejuando? Fome. Em cima daquilo, da necessidade, Satanás ele apresenta o seu projeto. Então, naquele ponto que nós somos mais frágil, é justamente naquele ponto que o inimigo das nossas almas ele vai trabalhar. Ele vai tentar suprir aquela necessidade, mas querendo algo em troca. Satanás ele não dá nada de graça para ninguém, com ele é moeda de troca. E tudo que ele visa é tornar-nos escravo dele, para oprimir, para humilhar, e a fim de que a vida dessa pessoa ela venha a ser ceifada. Observe que Jesus, o texto diz, e ele teve fome. Satanás diz, olha, se tu é realmente o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Satanás sabia que Jesus era o Filho de Deus. Satanás sabia porque foi justamente lá do céu que ele foi lançado. Ele foi lançado do alto a baixo. Então ele conhecia Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Ele sabe do potencial e do poder que Jesus tem. Mas o intuito dele é abortar o plano de Deus. Então, quando ele lança a proposta de Jesus transformar as pedras em pão, Jesus também rebate. Não só de pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus está dizendo, o mais importante do que o alimento é a palavra de Deus em mim. É a palavra que me fortalece, é a palavra que me dá diretrizes para me ser conduzido no caminho que Deus ele estabeleceu para mim. Eu estou aqui em uma missão, eu estou aqui com um propósito, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai, para cumprir a vontade dele. Então Jesus ele não tinha tempo de se envolver, principalmente e satisfazer a questão que Satanás estava expondo a ele. Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás não se deu por vencido. Essa foi a primeira investida dele. Quantas vezes nós sofremos ataques? Nós sofremos ataques pela manhã, nós sofremos ataques durante o nosso dia, nós sofremos ataques durante a noite. É por isso que a Bíblia ela fala assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O que Jesus está dizendo é que nós, como cristãos que servimos ao Senhor, nós temos que estar atentos a qualquer situação, para que nós não venhamos abrir brecha para que Satanás ele possa introduzir a sua semente, porque uma vez introduzida, ela vai nascer. E aí nós vamos ter mais trabalho. Então a vigilância, ela é constante. Mateus 25 fala a esse respeito, que nós devemos vigiar, temos que estar atento. A outra questão aqui é que ele não desiste na primeira investida, ele foi para a segunda. Então ele levou Jesus à cidade, ao pináculo do templo, e disse, olha, está escrito a teu respeito que o Senhor dará ordem aos seus anjos, que tu se lançar daqui de cima para baixo, o Senhor não vai permitir que nada lhe toque, porque os anjos darão proteção. E o Senhor Jesus rebateu novamente com a palavra. Olha a importância de você estudar a palavra, de você estar conectado, você estar realmente buscando na palavra, se aperfeiçoando na palavra,
tendo o entendimento do que a palavra, porque a Bíblia, ela responde à própria Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Então, essa palavra ela é completa. Jesus, olha, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, não é porque eu posso que eu devo fazer. Não é porque eu estou na condição de fazer que eu tenho que me lançar, porque Deus me garante proteção. Eu vou falar da forma mais simples. Não é porque Deus ele te protege que todo dia você tem que estar se lançando em risco sem necessidade nenhuma. Tem pessoas que gostam de viver perigosamente. Qual é a necessidade de você se colocar em risco? Qual é a necessidade que você tem de estar se lançando de um penhasco abaixo só porque você tem proteção de Deus? Isso é tentar a Deus. Não é porque eu posso que eu devo. Não é porque eu tenho proteção de Deus que todo dia eu vou me colocar em área de risco. Eu vou dar um exemplo. Às vezes tem pessoas que moram em áreas de risco, onde tem facções e tem um determinado horário para que a comunidade ela possa estar transitando. Chega um determinado horário que não é mais permitido, porque elas tomam conta do local. Aí a pessoa, sem necessidade nenhuma, ela sai de casa. Não, eu tenho uma proteção de Deus e eu vou. Mas a fim de que você está fazendo isso? Não, só porque eu tenho proteção. Você vai levar um tiro. Porque você está tentando a Deus sem necessidade nenhuma. Então, nós devemos atentar para estas coisas. Porque Jesus, mesmo sabendo que Deus daria ordem aos seus anjos, mas mesmo assim, ele não ousou se lançar só para satisfazer uma vontade do próprio Satanás, que estava ali tentando de uma certa forma levar Jesus a cometer atos ilícitos. E Jesus disse: não tentarás. Não é porque eu tenho proteção que eu tenho que me lançar. Uma outra questão aqui, que ele fala a respeito do... mostrou todos os reinos deste mundo. Ele mostrou todos os reinos do mundo e ele disse assim: tudo isso é meu. E eu darei a quem eu quiser. Agora, para tu ter direito todos esses governos do mundo, só basta tu fazer uma coisa: prostrares e me adorares. Aqui, queridos, é onde Satanás, ele sempre, ao longo da sua existência, ele buscou adoração. Somente a Deus se deve adorar. Jesus, ele falou claramente aqui: somente a Deus se deve adorar e prestar culto. Satanás quis construir um trono acima do trono de Deus, ou seja, ele sempre buscou adoração. Ele sempre buscou substituir ou ser até maior do que Deus. Ele sempre almejou para si aquilo que era dado a Deus, que é a adoração ao Senhor. Então ele lançou a proposta para o Filho de Deus e disse: olha, todos os reinos deste mundo é meu. Isto foi me dado e eu dou a quem eu quiser. Só tem que fazer uma coisa: prostra e me adores. Satanás está dizendo isso para muitas pessoas: olha, todos os reinos do mundo são meus e serão seus, se vocês me servirem, se vocês me adorarem, se você estiver disposto a submeter à vontade dele, se tornar escravo dele, de desejo, um fantoche na mão de Satanás. Satanás, a índole dele, cuja essência dele é maligna. A Bíblia diz em João 10, mostra ali em João 10, na figura do ladrão, representando ali de forma tipificada, que é Satanás. Não é que está dizendo que é Satanás, está tipificando ele como ladrão. É uma tipologia. Ele diz: o ladrão veio para matar,
roubar e destruir. Quem é um ladrão tipificado em João 10? É justamente Satanás. Ele rouba o sonho das pessoas. Ele rouba a juventude de muitos jovens. Ele rouba o sonho de uma família. Ele aborta, ele rouba o sonho de grandes pessoas, de grandes projetos. Então ele tira isso das pessoas. Então elas devem estar atentas. Nós devemos estar atentos. Olha o que diz 1 Timóteo, vou encerrar. 1 Timóteo capítulo 2, versículo número 4. Que diz aqui a palavra de Deus. Eu tinha marcado aqui. 1 Timóteo 2, verso 4. Diz assim, ó. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O que é isso? É o plano de Deus. Deus quer que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade e seja salvo. Esse é o plano de Deus. Satanás, enquanto ele quer abortar, tirar, destruir, o plano de Deus é que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então isso é de sobremodo excelente. Esse é o plano de Deus para você. Jesus, ele rejeitou as propostas de Satanás e ele diz, vai-te, Satanás. Ou seja, naquele momento, Satanás vendo que com Jesus ele não teria sucesso, ele foi embora, ele se ausentou. E Jesus inicia o seu ministério poderoso, com muita graça, e nós vimos o que Jesus fez e o que Jesus ainda pode fazer. Querido, essa é a nossa palavra de reflexão de hoje, do nosso pão diário. Que Deus abençoe você de forma toda especial e continue assim, buscando a Deus, na presença de Deus. Observe, queridos, o que a palavra de Deus tem a nos ensinar para que nós não sejamos enganados. Nós estamos vivendo dias difíceis, a nossa maior segurança e a nossa maior esperança é o Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe e que nesse dia o Senhor possa dar graça a todos, o Senhor possa sustentar, o Senhor possa estar assim, trazendo proteção para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos. Que Deus abençoe cada um, dando graça aos empresários, que Deus abençoe as suas finanças, como Deus também abençoa as famílias da comunidade, das cidades, e que o Senhor possa abençoar esta nação tão maravilhosa, que o Senhor tem assim, com a sua potente mão, tem enriquecido os seus filhos em todo o campo desse Brasil, que Deus possa abençoar os lares, as famílias, trazendo salvação, graça, entendimento, alegria, gozo para a alma, uma alegria para os corações tristes, para as almas abatidas, mas que o Senhor possa sustentar cada um nas suas mãos, dando assim a cada dia entendimento, proteção e livramento. Quantas famílias têm chorado a perca dos seus filhos, dos seus entes queridos, porque o inimigo tem trabalhado pesado para trazer desordem às famílias, mas em nome de Jesus, a proteção nesta casa, a proteção neste lar, a proteção nesta comunidade, que Deus possa guardar a todos em nome de Jesus. Queridos, fica com Deus e que Ele abençoe a todos de forma toda especial, em nome de Jesus.